pessoal! Na aula de hoje falaremos de operações com raízes, mais especificamente a adição e a subtração. E para isso eu coloquei um item de grande importância aqui na lousa. Índice e radicando iguais. Tá, o que significa isso? Bom, para gente somar e subtrair raízes, é importante que o índice e o radicando sejam iguais. Então veja o exemplo. Exemplo 1. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Bom, olhando aqui os índices e o radicando, eles são iguais. Aqui raiz quadrada de 3, aqui raiz quadrada de 3. Isso significa que eu posso somar essas raízes. Tá, mas como? Bom, para a gente somar as raízes, eu vou somar os números que estão de fora e conservar o radicando, que é uma informação que eu coloquei aqui em cima. Então vamos lá. Tenho 2 raiz de 3. Com 5 raiz de 3, vou ficar com 7 raiz de 3. Somei o 2 com 5 e deu 7 e conservei a raiz de 3. Olha agora o exemplo 2 que a gente fala de subtração e que vale a mesma coisa. Tenho 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Verificamos que tanto o radicando quanto o índice dessas raízes são iguais. Isso significa que eu posso subtrair. Então eu tenho 6 raiz de 2, tiro 5 raiz de 2, vai me sobrar 1 raiz de 2, que eu posso escrever tanto assim com 1 ou simplesmente só a raiz de 2, certo? Olhem só o exemplo 3. Raiz de 50 menos raiz de 18. Bom, pessoal, aqui nós temos um problema. E qual é esse problema? Essas raízes não estão fatoradas, ou seja, elas não estão da forma mais simples. Então, eu vou ter que decompor essas raízes para depois subtraí-las. Então, vejam o exemplo que eu coloquei aqui do ladinho. Bom, aqui do lado, nós fizemos a decomposição do 50 e a decomposição do 18. Se vocês quiserem estudar isso mais profundamente, voltem no vídeo. No vídeo de radiciação, eu explico exatamente essa decomposição. Então, nós descobrimos, pessoal, que raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. E que raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. E aí eu fiz a substituição lá no item 3. Então eu coloquei aqui, no lugar de raiz de 50, 5 raiz de 2. Menos, no lugar de raiz de 18, 3 raiz de 2. Percebam que nesse momento eu tenho tanto os índices quanto os radicandos iguais. Então quer dizer que eu já posso fazer a subtração. Tenho 5 raiz de 2. Tiro 3 raiz de 2, vou ficar com 2 raiz de 2. Eu fiz a mesma coisa que nos itens anteriores. Operei com os números que estão de fora, 5 menos 3, 2, e conservei o raiz de 2, que foi o que eu coloquei aqui. Mas vejam bem o exemplo 4. 3 raiz de 7 mais 2 raiz de 5. Nesse exemplo, pessoal, a gente tem as raízes de forma mais fatorada possível. E ainda assim, não tenho radicandos que são iguais. Portanto, não é possível realizar essa soma. Tá, professora, mas e aí? Como é que eu faço? Deixa assim mesmo, pessoal. Se algum exercício pedisse para que vocês simplificassem essas raízes, não seria possível. Então, ficaria dessa forma mesmo. Entenderam? Bom, chegamos ao fim de uma aula de adição e subtração com raízes e fiquem atentos para a nossa próxima, onde falaremos da multiplicação com raízes. Até mais!